Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa sexta aula de introdução ao pensamento filosófico. Dessa vez, nós vamos falar sobre Locke e Kant, o que podemos realmente conhecer sobre então essa colisão da filosofia moderna. Lembrando sempre que essa nossa aula, ela não substitui a aula do professor e nem ao menos a leitura da apostila. Então, o pessoal ali façam a leitura da apostila porque a apostila ela tá bem interessante, tá? Na verdade, todas essas matérias, todas essas matérias elas são bem apanhadas ali para leitura delas tá bem interessante mesmo, tá bom? Mas vamos lá então, que desde o início da filosofia, o ser humano ele sempre busca entender como ele conhece o mundo. A grande pergunta era: será que nós nascemos sabendo ou nós aprendemos tudo com a experiência? Nós vamos então ver como esses dois grandes pensadores, o John Locke e o Immanuel Kant, eles foram dois gênios que mudaram para sempre a forma como nós pensamos o conhecimento. Então, começando com o John Locke, ele nasceu no século XVII e foi um grande nome do empirismo. A ideia de que todo conhecimento vem dos sentidos. Ele discordava de Descartes, que dizia que nascemos com ideias prontas, como Deus, a matemática ou a moral. Lembra do pensamento de Descartes, que nós já nascemos com as ideias prontas, nós sabemos já entendendo Deus, a matemática, a moral. Então ele vem discordando disso. Ele diz que nós, seres humanos, nascemos em branco. Somos, somos ali como uma folha em branco. Diz que isso não fazia sentido, ninguém nasce sabendo. Ele dizia que a mente humana é como uma folha em branco e que tudo que nós sabemos vem, obviamente, da experiência. Nós já começamos ganhando experiência logo ao nascermos, quando, pelos nossos sentidos, através do tato, nós começamos a reconhecer as coisas. Então, cada coisa que a gente reconhece, nós sabemos diferenciar, então nós aprendemos pelo sentir. No seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano, Locke apresenta três ideias principais. A primeira é: não existe ideias inatas. Ninguém nasce sabendo, tudo vem da experiência. A segunda é que a mente humana ela não cria ideias do nada, ela combina o que ela já recebeu. E a terceira é: a experiência é o limite de todo conhecimento. Um exemplo é quando nós imaginamos, por exemplo, uma sereia. Uma sereia, qual é a visão que nós temos? É metade peixe, metade homem. Então, a mente mistura esses dois sentidos que nós já temos formulado. É peixe mais um homem ou uma mulher, os dois se fundem na nossa imaginação, surge então o pensamento de uma sereia. Então, o conhecimento ele é pautado por esses três níveis. Não existem ideias inatas, tudo vem da nossa experiência, nós vamos adquirindo. A mente humana ela não cria ideias do nada, ela combina o que já recebeu e a experiência é o limite de todo o conhecimento. Daí ele falava que tem dois tipos de experiência. A sensação, que é tudo que vem de fora, que são os sentidos, por exemplo, o quente, o frio, o material, é, o que nós sentimos pelo tato e tudo mais, e tudo que vem de dentro, que é o nosso pensar, o nosso desejar, o duvidar e o lembrar. Então, unindo as duas, nós formamos o nosso conhecimento. Então, o conhecimento ele vem da fusão de, de dois tipos de experiências: da sensação, que é quando algo vem de fora, e da reflexão, que é quando algo vem de dentro. Por exemplo, quando uma pessoa está passando num lugar e sente o cheiro de uma comida muito boa, ela pensa: nossa, que delícia, eu preciso comer também. Então, quando ele sentiu o cheiro, ele teve a sensação que veio de fora. E ele pensou: nossa, isso é muito bom, eu quero comer também. Então, ele fez uma reflexão.
Ele usou daí o pensamento de dentro. Interessante, nós somos frutos de ideias combinadas. E as ideias simples, e essas pequenas ideias, elas são simples como se fossem tijolinhos. E cada ideia simples, ela se transforma numa ideia complexa. Aliás, combinada essas ideias simples, elas vão se transformar numa ideia complexa. Por exemplo, vamos trazer para o pensamento o exemplo de um sorvete. Um sorvete, ele é feito com leite, açúcar, e vamos supor, sorvete é de morango. Ele é leite, açúcar, morango, vai mais um monte de coisa lá, tá, mas vamos pegar pelos três. E ele é frio também. Daí, imagina que cada pensamento desse, o leite, o açúcar, o frio, o morango, seja um tijolinho. Se nós combinarmos todos esses tijolinhos, nós vamos ter o que sentimos e o que criamos e o que pensamos, que vai chegar à ideia final dessa formulação. Então, a combinação do que sentimos, criamos e pensamos nos torna em nós nos torna no nosso pensamento um produto final. No caso, se nós formos pensar no decompondo o sorvete, é isso daí. Ele é doce, mas gelado. Ele é frio. Foram vários tijolinhos combinados. Nós chegamos naquela. São vários tijolinhos combinados, várias ideias simples combinadas. Nós chegamos nessa ideia complexa. Então, Locke diz que conhecer é perceber o acordo entre a ideia e a coisa. Por exemplo, se você diz que está chovendo, essa frase só é verdadeira se realmente estiver chovendo. Assim, o conhecimento ele tem limites. Nós só podemos conhecer aquilo que a mente e os sentidos conseguem comprovar. Vejam que interessante. Aquilo que a mente e os sentidos conseguem comprovar é algo que é verdadeiro. O que a mente e o sentido não comprova não faz parte da verdade e ele fica um vago a se pensar também. Então, o cérebro, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma caixa de realidade segundo a experiência, onde a limitação é até onde está o fim dessa verdade. Dali para frente, o que não é verídico, ele é limitado para nós. O que ele não é tangível, ele é limitado para nós. Mas 2 séculos depois, surgiu então um outro pensador alemão aí que decidiu a resolver essa briga entre a razão e a experiência, que foi o Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele viveu já no século XVIII e ele percebeu que os filósofos estavam divididos. Uns diziam que o conhecimento vem da razão e outros da experiência. Então ele tentou conciliar os dois e começou com 4 perguntas. O que eu posso saber? O que eu devo fazer? O que eu posso esperar? E o que é o homem? Essas perguntas foram o coração da filosofia moderna e elas são válidas até hoje. Muita gente, é claro, acaba não compreendendo essas quatro perguntas. Mas Kant, quando ele dizia que toda a filosofia pode ser resumida nessas 4 perguntas, cada uma delas, elas corresponde a um campo diferente do conhecimento humano. Então a primeira pergunta é: o que eu posso saber? Essa era a primeira pergunta dele. O campo é a teoria do conhecimento, a epistemologia. O sentido é quais são os limites da nossa mente, até onde a razão pode chegar. Kant percebeu que a mente não é um papel em branco, mas ela organiza tudo o que sentimos através de estruturas próprias, como o espaço, o tempo, a categoria e a categoria do pensamento em si. Então ele se pergunta: o que a razão realmente é capaz de conhecer? O que ultrapassa esse limite? Como Deus, a alma, o mundo total.
O que nós não podemos provar cientificamente. Em resumo, nós podemos conhecer o mundo da experiência, mas não aquilo que está além dela. Então, Kant, ao contrário de Locke, ele já procurava também por essa esfera, que nós podemos conhecer o mundo da experiência, mas não aquilo que está além dela. Mas não que o que está além dela não exista, como Locke descrevia. É que nós não conseguimos ainda compreender. Então daí entra a segunda pergunta, que é o que devo fazer, que era no campo da moral e da ética. Agora Kant busca a regra fundamental do agir humano. Para ele fazer o bem não depende de recompensas ou sentimentos, mas de seguir um dever racional, algo universal. Ele cria o famoso imperativo categórico, que é a ideia de agir apenas segundo os princípios que poderiam se tornar leis para todos. No caso, a moral verdadeira vem do dever e não do interesse. É nosso dever ser moralmente, agir com moral e ética, ser cidadãos morais. Não é nosso interesse, é nosso dever. Isso é uma coisa que ela faz parte de nós, ela tem que estar fazendo parte de nós. E o que posso esperar, a terceira pergunta, ela vem do campo da religião e do sentido último da vida. Aqui Kant trata da esperança humana. Mas ele já trata da esperança humana se fazendo outras 4 perguntas. Porque lembra, isso passa do campo da experiência. Então, se passa do campo da experiência, existe obviamente a questão da dúvida. Então, ele faz outras 4 perguntas. Existe justiça final? A felicidade é possível? Deus existe? A vida após a morte? Essas coisas nós não podemos provar cientificamente. Mas nós podemos esperar racionalmente, porque elas dão sentido à moral. Quem te chama isso de postulados da razão prática? Deus, liberdade, mortalidade e alma. É porque o ser humano, ele espera sempre que a justiça e o bem tenham a última palavra. Nós nascemos com isto gravado na nossa mente, esperando que a justiça e o bem tenham sempre a última palavra. E a quarta pergunta, que é o que é o homem, que essa é do campo da antropologia filosófica, essa é a síntese das outras 3 perguntas. Para Kant, o ser humano é um ser que conhece, um ser que age moralmente, um ser que espera um sentido último, um ser livre, racional e digno. Em resumo, o homem é um ser racional que busca a verdade, moralidade e sentido. São 4 perguntas que elas se encaixam assim. O conhecimento é o que posso saber. A ação é o que devo fazer. A esperança é o que eu posso esperar. E a natureza humana é o que é o homem. Kant usa essas perguntas para mostrar que a vida humana tem 3 dimensões inseparáveis: a razão, a moral e o sentido. Então, com essas 4 perguntas, nós validamos a filosofia moderna, em que passamos do campo também da experiência para o campo daquilo que nós já temos em nós, em que o bem e a justiça sempre vai ter a palavra final. Por isso que Kant traz uma revolução parecida com a de Copérnico. Lembra quando Copérnico, quando as pessoas achavam que o Sol girava em torno da Terra, e Copérnico mostrou que a Terra é que gira em torno do Sol, Kant aplica essa ideia à filosofia também. Não é o sujeito que gira em torno do objeto, é o objeto que se ajusta à forma como o sujeito percebe. Em outras palavras, nós não apenas vemos o mundo, nós que organizamos o mundo. Nós somos o senhor do mundo. Para Kant, antes mesmo de qualquer experiência, a nossa mente já tem 2 estruturas prontas: o tempo e o espaço. O tempo é que organiza o que vem antes e o que vem depois. E o espaço é o que organiza o que está do lado ou à frente. Sem o espaço ou tempo, nenhuma experiência seria possível. É como a nossa questão do trabalho. Por exemplo,
Antes do meu trabalho eu tenho que fazer tal e tal e tal coisa, eu não posso chegar atrasado. Eu vou organizar o tempo para que eu não chegue atrasado a esse meu objetivo. Então eu vou organizar o tempo. E as coisas que eu tenho para fazer, esse é o espaço. Também pode ser aplicada na regra matemática. Por exemplo, um carro passando rápido. A gente entende que esse carro está passando rápido porque o carro passou em movimento muito rápido por um curto espaço de tempo. Então, o tempo ele organiza o que vem antes e depois, e o espaço organiza o que está ao nosso lado ou à nossa frente. No caso, o espaço ele organiza nossas ações e o tempo ele organiza a direção do que faremos. Então, depois de sentir, a nossa mente ela precisa organizar o que percebeu. Que a sensibilidade capta a imaginação e une o entendimento e dá forma. Usamos as chamadas categorias, que são as ideias que estruturam o pensamento, como a unidade, pluralidade, causa e efeito, substância e acidente. Por exemplo, além do tempo e da organização do tempo, nós temos ainda a unidade, a pluralidade, a causa, o efeito, a substância e o acidente. Que no primeiro, para quem sentir não é conhecer. Nós só começamos a conhecer quando a mente organiza aquilo que nós entendemos. Então, nós temos a unidade que tem a ver com um objeto. A pluralidade, ela percebe que há vários objetos. A casualidade, que é a causa e efeito, é entender que algo faz outra coisa acontecer. Por exemplo, bati numa bola, a bola se mexeu. Causa e efeito. E a substância é a ideia de que algo permanece o mesmo quando muda. Mesmo quando ele muda, ele permanece. Por exemplo, uma árvore crescendo, mas continua sendo a mesma árvore. Ela só cresceu, mas é a mesma árvore. E o acidente é as características que mudam. A cor, o tamanho e o estado. Essas categorias não vêm da experiência. Elas já são parte da mente. A experiência só preenche o molde. Então, nós podemos dar também o exemplo de quando nós dizemos assim que uma mesa está pesada. Nós juntamos tudo o que sentimos com o que pensamos. A mesa é a substância. O peso é o acidente. Mas Kant vai além. Ele vai além do que as coisas que a razão pode conhecer diretamente, como Deus, a alma e o universo infinito. Essas ideias não são objetos da ciência, mas funcionam como guias morais e espirituais. Vivemos como se elas existissem e é isso que dá sentido à nossa vida. Então, além de todas as perguntas dentro do campo material, que é a unidade, a pluralidade, a causa e efeito, a substância e o acidente, nós ainda temos as outras três, que é Deus, a alma e o universo infinito. São ideias e não objetos de ciência. Elas funcionam como guias morais. Vamos separar bem. Esses são, para Kant, esses eram os guias morais e espirituais. Nós vivemos como se eles existissem. Não é um campo que nós podemos provar, sentir ou pluralizar ou se acidentar. Não são o campo das substâncias, mas são os campos além do que a ciência pode provar, que não funcionam para o método da razão, mas funcionam para nós como nossos guias, que nós vivemos como se eles existissem, e é isso que dá o sentido à nossa vida. Então Locke nos ensinou que o conhecimento começa na experiência, e quem te mostrou que a razão organiza essa experiência. Junto, eles revelam que conhecer é sentir e pensar ao mesmo tempo.
E o ser humano não é apenas o espectador do mundo, tá, pessoal? Ele é o construtor do próprio conhecimento. Por isso, senhores, que é muito importante, nós somos os construtores do nosso próprio conhecimento. Portanto, é sempre importante nós usarmos a razão e a filosofia para o nosso dia a dia. Por isso que é importante nós aprendermos a filosofia, porque é uma forma de nós podermos, por exemplo, dividir o nosso pensamento a fim de melhorar a compreensão e diminuir a complexidade das coisas que é apresentado para nós. Muito obrigado a todos.